Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar da arte contemporânea, né? Essa arte polêmica, e os alunos vivem me questionando sobre determinados trabalhos contemporâneos. Isso é arte, professora? Por que que isso é arte? O que que isso significa? Então, isso aí, dentro da arte contemporânea, já caiu por terra. Ela não quer responder nenhuma pergunta para você. Ela não. Tudo nesse nível de classificar pelas palavras, né? Esse mundo inteligível, de definir o que que é isso, por que que isso é arte. Então, o nível de reflexão da arte da nossa época é muito maior. Né? E a arte, os caminhos que ela toma a partir dos anos 70 também são caminhos muito diversificados. É um vale tudo que começou lá no início do século XX, né, com as vanguardas, né? E principalmente o dadaísmo. Eu vou falar da influência do dadaísmo, dos ready-mades, nessa arte contemporânea. Lá nos anos 60 também com a arte conceitual. E a arte contemporânea, assim, de uma maneira geral, não há um consenso de quando começa a arte contemporânea, mas de uma maneira geral, as bibliografias colocam a partir de 1970, né? Então, até 1970, início, finalzinho do século XIX, o impressionismo, o expressionismo, aí vem as vanguardas, cubismo, isso é arte moderna. Né? Aí, quando chega nos anos 70, a gente vai falar de pós-moderno ou arte contemporânea. É esse vale tudo. Inclusive as modalidades. Você não fala na arte contemporânea só de desenho, escultura, pintura, gravura, não. Né? As tecnologias, a videoarte, o uso do corpo nas performances. Né? Os anos 60 influem demais com essas performances. Né? A arte conceitual dos anos 60, a land art, eu vou explicar todos esses termos, tá? Calma. Então, eu vou tentar fazer um resumo, uma síntese. Vou tentar, porque eu acho que não é tão fácil, né? Com alguns trabalhos que possa dar um entendimento a esses alunos que não tiveram aula de arte, que ajude você a entender um pouco essa arte da nossa época, chamada de arte contemporânea ou arte pós-moderna. Bem-vindo, então, a essa viagem, né? Bom, então esquecer o que isso significa, né? Por que que a gente não pensa diferente? A arte contemporânea ela é feita para fazer o que que eu sinto, né? Qual a sensação? E muitas vezes sensações não são traduzidas tão claramente em palavras, em significações que você pode verbalizar ou ler. Né? Então, acho que ficou tudo maior, a grade ficou maior. E as modalidades também, as tecnologias, a videoarte, como eu disse, o próprio corpo. Então, é isso que a gente vai ver aqui dentro da arte contemporânea. Deu uma travadinha aqui, deixa eu compartilhar novamente para a gente poder... Isso, muito bem. Então, olha só, vamos ver as imagens, é melhor ver as imagens e ir falando, né? Ao vivo sempre acontece isso, né? Deu uma travadinha porque eu pulei em cima começar a gravar, mas ok. Vamos voltar aqui. Olha só, diversidade é a palavra-chave. Esse vale tudo. Né? Assim, qual é a vibe da arte contemporânea? Eu acho que é não ter vibe, é ter vários caminhos, são pluralidades, né? A diversificação de técnicas, de linguagens, as modalidades, como eu disse, não é só pintura, escultura, desenho, gravura, né? Existe um leque muito grande e isso foi caminhando, as vanguardas influenciaram, o dadaísmo influenciou demais. Lembra quando nós estudamos o dadaísmo, os ready-mades de Marcel Duchamp? Qualquer objeto poderia ir para um museu, para uma galeria e ter o status de uma obra de arte. Então, tudo é arte e nada é arte, né? Lembrando que o dadaísmo surge, é uma vanguarda, isso é arte moderna, isso é lá século XX, início do século XX, 1916, 1917, e esses artistas lá, né, os pais do dadaísmo reunidos lá no Cabaré Voltaire, em Zurique, eles estavam querendo um caminho que mostrasse essa insatisfação, esse vazio, e eram artistas que se recusavam a servir na guerra. Então, esse vazio, essa antivida que a guerra trazia, foi representada pela anti-arte, por esse vazio. Lembram disso? Isso influenciou demais. Então, a colocação de que qualquer coisa pode ter a conotação de uma obra de arte. Esse vale tudo começa bem lá no início do século XX. Tá? Bom, então diversidade, né? Já falei para vocês. Aí tem algumas coisas em negrito, né?
A arte contemporânea é considerada também pós-moderna. Essas experimentações, esse desejo cada vez mais crescente de invenções e a liberdade. O século XX, as vanguardas são marcadas pela liberdade, já falamos isso aí em outras aulas. A arte contemporânea, mais ainda. Né? De não se prender a conceitos, a ideias, a técnicas, essa pluralidade, né? E valoriza muito, às vezes, o conceito. Já estudamos isso quando a gente viu lá os anos 60, da arte conceitual. Tem aí uma revisão para vocês aí na sequência. O objeto nem é tão importante, mas a ideia, o conceito. O ready-made poderia ser classificado, ainda não existia esse termo lá, como Marcel Duchamp, né? A sua fonte, a sua privada, a sua roda de bicicleta dadaísta, mas poderia ser considerado já arte conceitual. A ideia é muito mais importante do que o objeto em si. Então, esse leque, né? Essa diversidade e o domínio da ideia, às vezes, sobre o objeto artístico, que às vezes nem existe. O artista pode fazer um projeto e nem executar, né? Mas a ideia, ela é mais importante dentro desse contexto aí, dessa liberdade. Eu acho isso bonito, eu acho isso legal, né? Porque é o que a gente está vivendo hoje mesmo, essa busca. São tantas tendências, são tantas informações, são tantas horas, é tanto trabalho, o mundo fluindo, a globalização, né? Essa comunicação cada vez mais rápida. O pensamento artístico é o que o homem está pensando naquele momento com relação a como a vida está batendo na sua pele, como ele está sentindo essa vida, né? Então ele volta transformando isso em ideias, em conceitos, em atitudes, expressando, né? E sobre arte conceitual, aí só para vocês lembrarem, essa obra aí que é icônica dentro da história da arte, que é essas latinhas que Piero Manzoni faz em 1961, fez várias latinhas e ele coloca merda de artista, né? Então ele faz toda uma reflexão em cima da arte da época dele. E na bibliografia de Piero Manzoni, a gente vê que ele conta que o pai dele vivia falando que a arte daquela época, a arte da época deles, que a própria arte do filho era uma merda. Então, literalmente, ele faz, né? E tem toda uma polêmica em torno disso aí, se realmente ele colocou fezes nessas latinhas ou não. Eu vou deixar vocês pesquisarem para saber a resposta, se realmente tinha aí, são 30 gramas, se não me engano, 30 gramas de fezes, ou se ele coloca outra coisa aí. Hoje elas são objetos de colecionadores. Então, merda de artista, arte conceitual. Bom, e outra coisa muito interessante na arte contemporânea são as dimensões que essa arte toma saindo das galerias. Isso eu acho fantástico também. É chamada de arte urbana, né? O grafite, as instalações, as intervenções, né? Lembrando que todo grafite é uma intervenção urbana, mas nem toda intervenção urbana é um grafite. Tem uma aula aí também que eu já dei para vocês aí para trás que fala só sobre arte urbana, né? Os principais grafiteiros, né? A gente falou que essas linhas entre o grafite e a pichação, tem uma divisão entre isso. A pichação não seria uma expressão do homem naquele momento? Que ele passa por ali, né? Falamos muito sobre isso também em aulas anteriores, até quando a gente falou da arte paleocristã, dos primeiros cristãos grafitando os muros aí, palavras de ordem que naquela época eram proibidas pelo Império Romano, do cristianismo, Petrus, o símbolo peixe, um pão, símbolos do cristianismo, e naquela época o castigo era a pena de morte, né? Então nós já falamos isso em outras aulas. Então, essas intervenções trazem uma riqueza, porque a arte vai, como na música do Milton, todo artista tem que ir onde o povo está. Então, eu trouxe alguns exemplos de intervenções urbanas. Aí, olha, isso aqui foi feito em São Paulo em 2012, com uma placa de trânsito, né, colocada aí num poste. Pare de julgar. Quem passou e olhou naquele dia refletiu um pouco sobre muitas coisas, né? Os pré-julgamentos, preconceitos, né? E outros, por exemplo, um simples bueiro e uma marca aí, né? Na calçada, esses cilindros que são colocados aí para as pessoas, caso não estacionarem, né? Marcando, virou aí uma figura tossindo, fumando, né? E uma reflexão também sobre os males que faz o cigarro. E você vê que a tosse, a pessoa e o bueiro tosse desesperadamente, né? E não tá, você olha por esse par de olhinho aí, não tá de boa. Então, quem passou por aí nesse dia, teve acesso, e nesse contexto que eu estou mostrando para vocês, a identificação do público é imediata.
não é? Tem outras aqui que eu trouxe, os grafites, né? No Brasil tem grafiteiros aí importantíssimos, como os Gêmeos, o Eduardo Cobra. Nesse caso aí, é Robert Banks, né? É do Reino Unido, ele não mostra o rosto, algumas pessoas, algumas bibliografias acreditam que ele seja um coletivo, existiria uma pessoa, são vários que fazem esses trabalhos. E ele usa a técnica do estêncil, com várias questões sobre as liberdades, sobre o trabalho infantil, sobre o amor, sobre a solidão, sobre o consumismo, né? São várias obras. Um dos últimos trabalhos dele foi leiloado aí, e ele questiona nesse fato da obra ser leiloada, Menina com Balão, numa grande loja de leilões, quando o quadro é arrematado, tinha na plateia um contato dele que acionou um controle remoto e a obra foi picotada. O quadro no sentido que pegou o grafite dele de rua, que é uma menina com um balãozinho em forma de coração que está fugindo. Tem aí nas outras aulas minhas aí essa imagem. E o balão está indo embora. Então, aquela obra foi passada para o papel e colocada numa moldura e ia ser leiloada. Então, ela foi picotada, mas teve um tio de lá, só metade dela foi picotada. Ela parou, o mecanismo parou de ser acionado, mas mesmo assim ela foi arrematada e muito caro, por sinal, uma curiosidade aí. E Robert Banks faz com isso, que acabou sendo até uma performance, né? Essa coisa dessa autodestruição aí, da obra ao vivo, todo mundo ficou estupefado. Ele fala que o lugar da arte de rua é na rua, ela tem que ser popular, ela tem que estar ali para todas as pessoas, quem passa no metrô, quem passa andando, quem passa de ônibus, que tenha esse acesso. Eu acho isso um ponto muito valioso, né? Porque é uma reflexão que entra na vida. Olha só, o que você espera? Esperaria o rapaz jogando um coquetel Molotov? Mas não, ele joga um ramalhete com flores. Ele joga carinho, ele joga gentileza, ele joga amor. Quanta coisa ele nos diz com esse grafite dele, né? Sobre os estereótipos que às vezes julgamos, né? Fazemos o pré-julgamento ou o pré-conceito das coisas, né? E ele faz a gente ver de outras maneiras. Essa técnica do stencil é feito um molde usando acetato, recortado, esse molde é colocado na parede e é passado a latinha de grafite. Então, só onde está recortado, a tinta entra, né? E um dos grandes grafiteiros que atuou no Brasil, ele não era brasileiro, ele veio para o Brasil, ele era etíope, mas de origem italiana. Ele veio para o Brasil e ficou no Brasil um tempo, veio na década de 60 e ficou até o final dos anos 70, foi Alex Valauri. E é considerado aí o início do grafite no Brasil, principalmente em São Paulo. Olha, a técnica que eu acabei de falar, essa técnica se chama stencil. Então, você pega o acetato, muitas vezes a radiografia é usado, radiografias, né, antigas, você recorta lá, o raiozinho foi recortado, e quando ele passa a latinha, ó, onde está recortado, o raiozinho fica. E Alex Valauri tinha vários personagens icônicos, e um dos personagens foi esse aí, a rainha do frango assado, na década de 70, que trazia vários questionamentos nos muros de São Paulo sobre o consumismo, sobre a estética, os padrões pré-estabelecidos, né? Quantas coisas são levantadas. Vocês veem que tudo nela, olha, até o padrão da roupa, o padrão do sofá combina. E frango assado era um símbolo de uma classe média emergência. As pessoas que tinham acesso a comprar um frango assado, não é como hoje que qualquer pessoa, entre aspas, né, pode comprar um frango assado. Frango assado era considerado uma coisa assim, de uma coisa para se comprar aos domingos numa classe média e emergente, né? Não era todo mundo que tinha acesso. Então, era um símbolo do consumismo e da ascensão social também. Então, ele faz uma crítica, uma ironia, né? Tá, sobre os ready-mades que eu falei para vocês, né? Repetindo aí, é um artefato qualquer, por exemplo, pode ser uma privada, um mictório, que é tirado do seu conceito, do seu contexto, desculpe, e colocado como objeto de arte. Essa proposta, qual foi o pai dessa proposta? Foi Marcel Duchamp, esse grande artista francês aí, né? Que traz aí os seus ready-mades. Um dos mais famosos é a fonte. Isso ainda não é arte contemporânea, isso é arte moderna, e essa proposta estava no contexto do dadaísmo. Já falei sobre essa obra, né? Mas esses trabalhos, essa postura, isso já poderia ser chamado, ser catalogado de arte conceitual, mas esse conceito de arte conceitual, o termo, me desculpe, só vai surgir lá nos anos 60, tá? E essa pluralidade, por exemplo, eu trago aí um artista polêmico, que é o alemão Gunther von Hagens,
que faz ele ficou famoso por suas esculturas onde ele usa cadáveres, são realmente cadáveres. Ele tem toda uma técnica aí, utilizando resinas, onde os cadáveres transformam em esculturas, né? E um trabalho polêmico também, né? E eu deixo para vocês a pergunta sobre esse vale tudo, né? E é isso que a gente vê, as possibilidades, e essa mistura de tudo da genialidade, da crueldade, do bom ou do mau gosto. Essa questão de gosto, ela é muito polêmica também, do que é ético ou do que não é ético, né? Algumas culturas poderiam achar uma coisa desrespeitosa usar um cadáver, transformar numa escultura, ao passo que tem uma fila de pessoas que já deixaram autorização para serem transformadas em esculturas após sua morte. Então é polêmica, né? Bom, e a arte contemporânea, com o pé lá, né? Que ela bebeu lá nos anos 60, com tudo que surgiu, como as instalações, as performances, a arte conceitual, as instalações. Instalação é uma obra que eu tenho que estar dentro dela, eu posso entrar dentro dela, eu posso interagir com ela, eu posso sentir barulho, eu posso ouvir os barulhos, eu posso sentir cheiro, eu posso tocar. Ela pode estar dentro de um ambiente interno ou externo. E eu trouxe um exemplo de uma instalação para vocês que está lá no Centro Cultural em Inhotim, lá pertinho da minha terra, né? Fica em Brumadinho, eu sou de Belo Horizonte, 66 quilômetros de Belo Horizonte. E eu quero fazer uma aula só sobre Inhotim, para quem não conhece. Mas nem precisa, tem na Netflix um documentário sobre Inhotim, assistam. É um grande centro cultural, foi uma fazenda que foi transformada em um museu a céu aberto. Algumas obras estão ao ar livre e outras estão em pavilhões, como esse aqui que vocês estão vendo, do artista chamado Doug Aitken. E tem artistas brasileiros e artistas de outros países também. E essa instalação se chama Pavilhão Sônico, uma das instalações mais incríveis que eu já vi na minha vida. E já tive muitos alunos que visitaram Inhotim depois das minhas aulas. E nesse contexto aí, olha, fica a 200 metros de altura. Depois vou mostrar em Inhotim, vou falar detalhadamente para vocês, tá? Você entra dentro, parece um observatório astronômico. Quando você entra lá dentro, você sobe, olha só, você sobe, você entra, aí você chega nessa sala circular. Os vidros são jateados, parece que está tudo assim como se estivesse numa sauna, mas não é de propósito. Não tem ar-condicionado. O artista falou para deixar a temperatura natural, geralmente é quente lá dentro. E quando você chega, não tem nada na sala, tem esse buraco aqui, olha, esse que é tampado com o vidro. Esse é o trabalho. Mas, deixa eu contar para vocês, dentro desse buraco aqui, a muitos metros, né, de profundidade, existem microfones super potentes que captam sons bem lá debaixo da terra. E quando você entra aqui, e toda a parede tem uma acústica, existem caixas de som, você parece que está em contato com sons até de outros planetas. São sons que você nunca ouviu aqui na Terra, né? Quais seriam esses sons? O deslocamento de ar, gotejamento de água, né? São barulhos que são captados e outros sons também. E você entra numa dimensão que são sons que que nós não estamos habituados a ouvir. E assim, resumindo de uma maneira bem assim didática para vocês, né, perceberem, vocês podem ter outras interpretações, mas só para ajudá-los aí didaticamente, seria uma reflexão mais ou menos assim, daquilo que vem lá do fundo da gente, a gente desconhece, né? Não conhecemos aquilo que está lá no fundo da gente. Então, esse é o pavilhão Sônico do artista Doug Aitken, que vocês estão vendo aí, olha só. E aqui o Centro Cultural Inhotim, que é localizado aí em Brumadinho, era uma fazenda que foi transformada num grande museu a céu aberto. Vocês estão vendo aqui, ó, e você pode ver que tem obras que estão ao ar livre, como essa aqui, ó, de Elliot Sick, e outras em pavilhão. É passeio aí para mais de um dia, para vocês perceberem, visitarem. É encantador. Encantador. Quando terminar essa pandemia, visitem Inhotim, né? E outra coisa também, é tão grande que se você não quiser fazer todo esse circuito aberto, você pode alugar carrinhos elétricos e existem as motoristas que vão te levando e são guias também. Muito interessante as obras. E fora o paisagismo, né? A parte de natureza é maravilhosa. Nós temos aí a ajuda de Burle Marx, que era amigo de Bernardo Paz, deu algumas ideias para esse
todo esse projeto e outros paisagistas que atuam ainda nesse trabalho lindo da natureza, né? Com plantas, com reflorestamento, essa parte das águas também. A última vez que eu estive em Inhotim, tem uma parte que eu não conhecia, que são orquídeas que ficam penduradas às vandárias. Eu achei lindo demais, achei maravilhoso. E fora a parte artística, né? De arte contemporânea. Eu trouxe algumas obras, olha aqui, e muito grande, né? Inhotim, por que esse centro cultural tem o nome Inhotim? Era uma fazenda do senhor Timothy. E foi transformado. Eu vou lá no senhor Timothy, eu vou lá no senhor Timothy, eu vou lá no Inhotim, né? Mineiro não fala assim, abreviando. Então ficou o centro, faltou aqui o R, ó, centro. A digitadora aqui digitou rápido, fui eu que digitei, desculpe. Centro Cultural Inhotim, Minas Gerais, um lugar espetacular, né? Aqui, olha, nesse lago tem uma instalação que chama Narcissus Garden, é de uma artista viva japonesa chamada Yayoi Kusama, um dos trabalhos mais lindos, é uma instalação, olha aqui ela aqui, tá vendo? São bolas espelhadas, uma espécie de aço, mas é muito leve, e quando você se vê refletido nessas bolinhas, você a pessoa que está do seu lado não tem a mesma visão que você tem, baseado no mito de Narciso, né? Será que a visão que eu tenho de você é a mesma que você tem, né? E essas bolinhas, elas ficam andando na água, elas não voam, mas elas ficam ali nesse espelho d'água. Muito interessante essa instalação, olha, tá vendo? Olha, e refletem aí as pessoas, porque elas são espelhadas nesse espelho d'água. E outros trabalhos que eu trouxe para vocês dentro da arte contemporânea brasileira, eu trouxe o pavilhão, isso também está em Inhotim, da artista brasileira chamada Adriana Varejão. Esse é o pavilhão dela, aqui no segundo andar a gente tem essa obra que se chama Selacanto Provoca Maremoto. E essa obra é baseada nos azulejos coloniais, são telas imensas, de um por um, que imitam azulejos, mas que estão desconectados. Isso é uma instalação, vocês estão vendo? Parece, deixa eu ver aqui na sequência, eu tenho a sequência dela aqui, vou mostrar para vocês, olha aqui, que eles teriam como completar os anjinhos, essas volutas, as conchas, mas eles estão desconectados. Algumas pessoas, é uma obra de 2008, você pode olhar e falar, nossa, tá tudo bagunçado, tá tudo fora do lugar. Isso é uma interpretação. Outra pessoa pode chegar e falar, nossa, mesmo fora do lugar, tá tudo muito legal, a diversidade, né? E a ligação do mar, o azulejo colonial, vem lá com os portugueses, quem visita lá São Luís, as fachadas do Centro Histórico de São Luís, tem os azulejos portugueses, são azulejos muito bonitos. Então, ela faz uma releitura desses azulejos, né? Essa é uma grande artista atual, contemporânea, brasileira, Adriana Varejão. E aqui vocês estão vendo, dentro desse segundo andar, tem ainda essa instalação dela, se chama Linda do Rosário. São pedaços de parede quebradas, como em demolição, e a fachada externa são azulejos, mas do lado de dentro você vê que você não vê o cimento, nem o tijolo, nem o aço, né, nem o ferro, desculpe, você vê uma carne que parece que em decomposição. Várias interpretações. E didaticamente, para ajudar vocês podem ter a sua, né? Do lado de fora, a fachada higiênica, homogênea, limpa, branca, regular, mas do lado de dentro as coisas se decompondo, mais orgânico, né? Quantas coisas a gente poderia fazer uma reflexão até as pessoas, as famílias, a política, não é? E por aí vai. Então, e Linda do Rosário, ela faz uma referência a um hotel que desabou no Rio de Janeiro, e ela fotografou as ruínas desse hotel. E tem uma lenda que se conta que tinha um casal, era um hotel, assim, um hotelzinho bem simples no centro do Rio de Janeiro, e era usado para encontros, os casais se reuniam, uma espécie de motel. E o porteiro sentiu que o hotel ia cair, começou a estalar, rachadura, e ele saiu avisando nos quartos para os casais saírem, que o hotel ia desabar. E lá no terceiro andar, se não me engano, ele bate, um casal não sai, porque era um amor proibido. Então eles desabaram, foi o único casal que não saiu, eles caíram junto, né, desabaram e morreram aí nas paredes que ficaram aí destruídas. E ela faz essa referência aí, dá o nome dessa instalação, Linda do Rosário. Muito bem, uma das obras mais caras leiloadas no Brasil é de Adriana Varejão, essa artista brasileira, né? Se chama Paredes com Incisões à La Fontana, é uma obra de 2001, e ela foi leiloada em 2011 na Inglaterra, em Londres, né?
olha, o preço aqui, 2,72 milhões, né? Foi uma das obras de libras esterlinas, foi uma das obras mais caras leiloadas. Ela faz como se fosse uma parede de azulejo que foi riscada, né? E lá dentro, olha só, novamente, você não vê o cimento ou o pedaço do azulejo, você vê, parece que uma carne, né? As coisas mais duras também foram machucadas, são suscetíveis a serem machucadas. E várias outras interpretações. E por que a La Fontana? Porque ela faz uma referência a esse artista italiano aí dos anos ítalo-argentino, se não me engano, dos anos 60, Lúcio Fontana, que ele pegava uma tela, pintava de uma cor só e depois cortava a tela. Ele fazia, então, uma reflexão sobre a bidimensionalidade e a tridimensionalidade. Quando ele abre a tela, ele cria a tridimensião, porque o tecido da tela vai levantar um pouquinho. E eu trago um pouquinho aí sobre, olha, aí vem que eu falei para vocês, né? Argentino-italiano, a descendência dele, né? E ele tem essa dupla nacionalidade. E ele é dos anos 60, essas obras que ele fazia, transformando a em tridimensionalidade, são dos anos 60, por isso que o trabalho da Adriana tem como referência essas incisões à la Fontana, por causa de Lúcio Fontana. Isso aqui eu já falei, um dos últimos trabalhos mais comentados de Adriana, ela já fez uma reedição, foi esse trabalho chamado Polvo, onde ela faz uma reflexão sobre o censo do IBGE da década de 70, que chegou à conclusão que o brasileiro tinha 33 tons de pele. Então, ela faz autorretratos dela, que em cada retrato ela coloca um tom de pele referente ao brasileiro, que é a artista em frente à sua obra, né? São várias telas, e inclusive, uma curiosidade, as telas não foram pintadas por ela, outro artista pintou, mas ela faz essas interferências. São trabalhos, gente, que falam sobre muita coisa. Olha só, ironicamente, ela fala que somos muito mais do que tons de pele, né? Somos todos iguais, essa catalogação de 33 tonalidades de pele. Ela faz uma reflexão muito linda, né? Que nós temos que ir além dessa catalogação. Bom, essa obra já caiu no Enem, já comentei várias vezes sobre essa grande artista performance chamada Marina Abramovic, e ela faz uma retrospectiva no MoMA, Museu de Arte de Nova York, em 2010, e essa exposição se chamava Artista Está Presente. E na performance, gente, o artista é o sujeito e o objeto da arte, ele usa o corpo para fazer a arte. Então, ela fica sentada aqui e essa cadeira fica vaga. As pessoas que estão aqui ao redor, quem quiser, senta na cadeira. Quando ela sente que alguém sentou, ela abre os olhos e durante intermináveis minutos ela fica olhando para a pessoa. É isso. Alguém se prontifica a olhar dentro dos seus olhos durante alguns minutos, né? Vamos começar por aí para interpretar essa obra. Algumas pessoas não vão, outras começam a rir, outras choram. Ela fala muita coisa com esse trabalho dela, já caiu no Enem, eu vou comentar, tem algumas aulas minhas que são questões do Enem que eu comento, aí vocês podem olhar, essa questão aí está lá comentada também quando ela caiu no Enem, né? E aí tem uma performance de uma artista brasileira chamada Ana Reis, é uma artista mineira, e ela faz aí, olha, uma performance com vestido branco, um ralador e uma beterraba. E ela vai ralando essa beterraba, que vai escorrendo esse suco da beterraba vermelho na roupa, nos braços, e fica uma coisa até incomodativa de andar, no sentido que ela faz reflexões sobre o universo feminino, a violência contra as mulheres, o aborto, o estupro, né? a violência psicológica, não só sexual, né? E várias outras referências. Um trabalho magnífico dessa artista chamada Ana Reis, essa performance de 2008, né? E sobre o desenho, olha, eu trouxe para vocês essa obra incrível, ela é recente, foi o artista, ele é de origem, o pai é japonês, ele descendente, chama Oscar Oya, e ele faz Oya no Paraíso. É um desenho feito mais ou menos dentro de uma bola inflada, do tamanho de uma sala gigante. Um desenho de 360 graus, então tem desenho em cima, do lado, embaixo, de uma paisagem projetada dentro de um balão fechado. Ele queria que as pessoas se sentissem dentro do desenho. Depois vocês podem ler mais informações, eu não vou ler, não vou falar muito por causa do tempo, tá? Então, ele quer que as pessoas estejam literalmente dentro da obra, dentro do desenho, que você sinta o desenho fazendo parte dele. Então, vários artistas trabalharam, aqui vocês estão vendo ele desenhando, foram com canetinha, né? E foram pintando, e você
entra dentro dessa bolha inflável. Olha só que magnífico o trabalho dele, né? É alguma coisa que lembra o paraíso, uma paisagem completamente diferente das paisagens urbanas, uma coisa que remete ao sonho, à liberdade. Incrível essa obra aí, né? Aí eu trago essa citação de Arte, que eu acho fantástica. Olha, na arte contemporânea não parece haver mais nenhum material particular que desfrute do privilégio de ser imediatamente reconhecível como material de arte. A arte recente tem utilizado não apenas tinta, metal, pedra, mas também ar, luz, som, palavras, pessoas, comidas e muitas outras coisas, né? Falei até cadáveres aí, mostrei para vocês, né? E a questão que eu falei no início aqui, a gente está sempre perguntando o que que isso significa. Por que que a gente não fala assim, o que que eu sinto quando eu vejo essa obra? Então, vamos tentar analisar a arte contemporânea, a arte da nossa época, a partir daqui. Ah, eu não sinto nada. Pois a indiferença é sentir alguma coisa também. Não é? Não concorda com isso? Muito bem. Depois vocês leiam com calma essas citações que eu coloco para vocês aí. Olha, embaixo aqui eu trago em negrito. No mundo contemporâneo, a arte seria talvez a única instância possível de pensar com total liberdade. Mesmo assim, né? Nesse mundo manipulado dos algoritmos, onde você é fiscalizado, vigiado, filmado, né? Tudo que você entra no celular ou no computador estão sabendo, né? Que você está usando. Então, eu acho que sobre liberdade existiria talvez a liberdade real dentro da arte? Eu pergunto para vocês. Né? Não vou dar essa resposta, vocês ficam aí. Trouxe aí alguns artistas brasileiros contemporâneos, como Miguel Rio Branco, esse fotógrafo, esse grande artista, ele faz trabalhos de videoarte. Videoarte são trabalhos que entram imagens, sons, objetos. Esse foi uma das obras mais lindas que eu vi em Inhotim, está no pavilhão de Miguel Rio Branco, no segundo piso. É uma instalação que se chama Entre Olhos, o Deserto. Vocês, não vou colocar a música, mas ela tem uma música maravilhosa, é um quarto escuro com 3 telas e as imagens vão se alternando. Entre olhos os desertos, aparecem rios secos, desertos, olhares. No meio, depois que você chega, você vê que parece alguma coisa em demolição, ou alguma coisa que será construída, ou um rio que secou, né? Ou um olhar que se fechou, ou ao contrário, alguma coisa que será construída. Uma obra que eu fiquei muito emocionada quando eu visitei, do grande artista brasileiro, vivo, contemporâneo, Miguel Rio Branco. E é dele, no primeiro piso do pavilhão dele em Inhotim, uma exposição de fotografias do Pelourinho. Mas não o Pelourinho, olha, a fotografia também é uma grande modalidade contemporânea, né? Tem a fotografia digital, a fotografia virtual, a fotografia, o trabalho que vai sendo transformado a partir das tecnologias. Nesse caso aqui, é a fotografia tradicional que Miguel Rio Branco trabalha. E ele tem uma grande exposição, são telas gigantes, são fotografias gigantes do Pelourinho, mas não aquele Pelourinho na Bahia para o turista ver das baianas, dos capoeiristas, não, mas o submundo, as prostitutas, os mendigos, e a pobreza do Pelourinho, que está por trás do Pelourinho. E essa foto é muito chocante, foi até uma aluna que esteve lá em Inhotim que mandou para mim. Eu falei desse trabalho quando eu visitei, não podia fotografar, agora você já pode fotografar muitas obras em Inhotim. Vocês estão vendo que quase no mesmo lugar você vê um homem dormindo e um cão. Então o artista fala para a gente, né, da miséria mesmo, até que ponto chega o ser humano, né? Como são parecidos aí, você olha para um e para outro, o cachorro todo cheio de doença de pele, né? É uma coisa que dói você ver tanto a foto do homem quanto do cachorro, né? Ele nos instiga a fazer uma reflexão, a ver aquilo que normalmente não vemos com essas fotos. Grande artista, grande fotógrafo. E sobre arquitetura pós-moderna, contemporânea, eu trouxe um grande exemplo aí, olha, esse aí é o Centro Georges Pompidou, em Paris, que parece que está construindo, mas não. O objetivo, esses elementos estruturais, é acentuar esse aspecto industrial. E eu trouxe aqui para vocês também, olha,
esse museu em Bilbao, que chama o Museu Guggenheim, e vocês estão vendo que parece que o concreto vai se expandindo, né? Parece que está vivo. Essa mágica que é feito, esse valor simbólico dos edifícios, essa desconstrução, essa expansão de forma em várias direções. A arquitetura contemporânea, ela é magnífica, é também esse vale tudo, né? É um vale tudo. Bom, pessoal, e dentro da arte contemporânea, nos anos 70, a gente tem uma corrente que os meninos falam assim, professora, a gente não entende, a arte figurativa ficou de lado depois do abstracionismo, lá da vanguarda do abstracionismo do início do século XX. Eu falo, não. Nos anos 70, a gente tem uma corrente chamada hiperrealismo. E um dos grandes artistas atuantes, esse artista americano chamado Dennis Peterson. São trabalhos gigantes que você fala, gente, é fotografia? Você não acredita que é fotografia. Então, ele mostra pra gente aquilo que a gente não vê. Os mendigos, aquele momento fugaz, o momento que você vai atravessar uma rua, de repente já passou, a rua ficou lá para trás, né? Ou a montanha-russa, aquele loop, aquelas coisas tão rápidas. Você para e observa, né? Quando você fala, gente, isso não é fotografia, isso é uma pintura, isso é o hiperrealismo. E nós temos uma grande artista chamada Patrícia Pitinini, que ela vai pela vibe do hiperrealismo, mas é o hiperrealismo fantástico. E com esse hiperrealismo fantástico, entre aspas, quase surreal, né? Ela fala muitas coisas atuais, polêmicas. Olha só, não existe uma criatura como essa aqui, parece um animal marinho, né? Uma foca, e o animal ao mesmo tempo lembra uma pessoa mais velha e dorme, repugnante, talvez às vezes a visão monstruosa, mas tem uma ternura no trabalho, no envolvimento que ela faz, são esculturas de silicone, tamanho natural, e o menininho com síndrome de Down, olha só a ternura entre essas duas figuras que aparentemente a sociedade, né, não iria olhar, não ia olhar com essa bondade, com essa ternura. A gente sabe que é assim, né? Os velhos, os diferentes, as pessoas que são deficientes, né? Como às vezes existe um preconceito, e ela fala de uma forma, usando esse hiperrealismo fantástico, dessa ternura que a gente não deve perder, de aceitar todas as pessoas, né? Os portadores de necessidades especiais, os velhos, os homossexuais, e assim por diante. Eu acho lindo o trabalho de Pitinini, Patrícia Pitinini. Land Art, atitude nos anos 60, arte da terra. O artista quer que você esteja dentro da terra. Você não compra um trabalho desse, você no máximo fotografa, né? E é um questionamento sobre o consumismo também. Ela acontece na areia, na floresta, com as pedras, é a arte que envolve a natureza. Então, eu trouxe aqui para vocês Plataforma Espiral, é uma obra de 70 do artista americano chamado Robert Smithson. Essa obra, esse é o desenho dela e ela a fotografia aérea dela. Ela existe, né? Hoje, em fotografias, em vídeos, porque a land art, o tempo, a maré que sobe, as chuvas, são encarregados de levar aquela obra, a obra vai se extinguindo aos pouquinhos, não é uma obra permanente, né? Então, esse é um grande exemplar. E no Brasil, nós temos esse grande artista que vem fugindo da guerra lá nos anos 40, que é esse senhor aí, falecido recentemente, que faz um trabalho maravilhoso. Krasberg faz esse trabalho com fotografia e ele vai recolhendo ao longo da vida dele o que o homem vai deixando das queimadas, das derrubadas, e faz essas esculturas que a gente acaba se identificando. A gente consegue perceber nessas árvores queimadas veias, artérias, vasos, né, órgãos, porque ele pinta alguns lugares de vermelho ou de preto. Então, Franz Krasberg, né, faleceu em novembro de 2017 e foi um ativista também. Ele vem para o Brasil muito jovem, um ermitão, um solitário, mas que tem trabalhos conhecidos no mundo inteiro. Tem aqui para vocês, depois vocês leem com calma a bibliografia dele. Ele viveu muito tempo, mais no final da vida dele, nessa Casa da Árvore, no sul da Bahia, em Nova Viçosa, no pequizeiro que foi achado de um desmatamento. Olha assim, parece que são quase 4 metros de diâmetro, um grande pequizeiro onde ele faz aí a base da sua casa na árvore. Ele viveu muito tempo aí. Esse grande artista
vem da Polônia, como eu disse para vocês, mas ele falece no Brasil. Esse lugar aí na Bahia que ele morou, em Nova Viçosa, tem um projeto, já está sendo transformado num centro cultural com as suas obras. E ele passava recolhendo o que o homem deixava do desmatamento, das queimadas, etc., e transformava em esculturas. Olha só, e às vezes ele pinta com cores bem que lembram músculos, veias, artérias, e a gente se reconhece. Ele diz para a gente, olha, se você destrói a natureza, você destrói a si mesmo. E muitas vezes a gente tem a sensação que essas árvores estão querendo ir embora ou voltar, como essa escultura aí, que ele usou essas raízes do mangue, nesses galhos do manguezal aí, fazendo essa bela... E é considerado land art também, né? O trabalho dele. Olha, essa já parece querer fugir. O grande artista, nunca caiu no Enem. Eu pediria que vocês estudassem, penetrassem mais um pouquinho na obra desse senhorzinho lindo que é Franz Cachberg. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de arte contemporânea. Assistam as outras aulas. Continuaremos aí e a semana que vem com mais aulas, né? Ajudando vocês aí no Enem de vocês, tá? Então, é isso aí. Espero ter-vos ajudado. E a arte contemporânea é isso. Esse vale tudo. É essa polêmica, né? Bem-vindos, então, espero tê-los ajudado, tá? E a pressa é por isso, eu tento compactar, eu queria falar muito, cada um desses artistas, eu queria falar um pouco mais sobre eles, mas por